Fala galera, nesse vídeo eu vim te ensinar o que são pulso, tempo, andamento e passar também o que são compassos binário, ternário e quaternário. E só um adendo aí, normalmente o pessoal gosta de ensinar os compassos binário, ternário e quaternário junto com os tempos também simples, composto e misto. Mas simples e composto e misto eu vou deixar para outro vídeo, onde eu vou falar mais diretamente das subdivisões e como você conta elas, tá? Então bora pro conteúdo do vídeo. A galera que já assistiu e realizou os exercícios do vídeo que eu falo sobre metrônomo, já vai estar bem acostumado com essa primeira parte. Pulso, normalmente a gente começa ensinando que é uma sensação de andamento que a música está seguindo. Parece meio complicado no início, mas eu vou soltar o metrônomo aqui para vocês terem uma ideia e ficar bem mais fácil de entender. Essas batidas que vocês estão ouvindo, a gente costuma chamar de pulso. E como vocês podem ouvir, elas estão seguindo meio que um tempo simétrico. O que isso significa? Que entre cada batida há um tempo determinado, tá? Não é maior nem menor, é sempre o mesmo tempo. E a gente chama isso de pulso. Só que agora vem umas diferenciações. Esse som que vocês ouviram é o pulso, tá? A gente vai chamar de pulso. De um pulso até outro, a gente tem o tempo, que é meio redundante, né? Mas de um pulso até o outro, tem um tempo que leva para ele se repetir. Isso aí a gente chama de tempo. É meio redundante, mas é tempo, tá? E a velocidade que leva de cada pulso até outro, a gente vai chamar de andamento. Andamento, geralmente a gente mede por BPM, que pode ser 65 BPM, que é o que esse aqui estava seguindo. Vou mudar para 100 BPM. Num sentido meio literal é mais rápido, né? 180 BPM, só pra gente fechar aqui. Normalmente a gente começa ensinando assim, tá? Mas na prática mesmo, é meio raro vocês ouvirem essas batidas, mas ela ainda continua a sensação do andamento. Então digamos aí, antes de ir para um exemplo aqui. Cada pulso indica o início de um tempo. Quando dá outro pulso, terminou o tempo, começou outro tempo. E a velocidade que esses pulsos se repetem é o andamento. Então por mais numa música que eu não esteja ouvindo pulsos, tá, eu ainda acabo tendo a sensação deles na música. Então vamos supor aqui, por exemplo... Aqui eu não tenho uma batida, né? Porque nem vocês estavam ouvindo ali. Tá. Mas eu ainda tenho a sensação de andamento. No caso, a gente daria a sensação de pulso, né? Por mais que não esteja ouvindo, tá na nossa cabeça aí, por exemplo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. A gente ainda tem a sensação de que há um pulso ali, né? Tá. E normalmente, não é sempre, tá? Porque tem técnicas de subdivisão e tudo mais, tá? Mas normalmente, acontece muitas vezes, a gente costuma tocar em cima desses pulsos. Então, se você não é acostumado com essa sensação de tempo-pulso, o primeiro exercício aí que eu passaria pra você é o mesmo daquele que eu passei lá do metrônomo lá atrás, que é a mesma coisa, tá? Eu só não expliquei detalhadinho, que nem eu tô explicando agora. Mas é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você quiser ter uma ideia de andamento, você ainda tá no início, uma coisa pra você fazer aí bem simples é, a cada batida, você tocar uma nota de uma escala. Sei lá, vou fazer uma escala Ré maior, só treinando a digitação dela. O exemplo foi num tempo de 120 ppm. Ou também você pode escolher um tempo um pouco mais lento, digamos, e a cada batida você mudar de acorde também. Ou você faz um acorde e a cada batida você faz uma parte do dedilhado do acorde. Ok? Isso para vocês pegarem uma ideia do pulso. Se vocês não pegaram nada, não tem a mínima ideia, tá? É o primeiro exercício aí para vocês. Agora que a gente já tem a ideia de pulso, andamento e tempo, eu vou partir para os compassos. O que é um compasso aí? O compasso, daí quando eu junto pulsos, tá? No caso, eu vou formar um compasso. Em questão de compasso aí, já para deixar claro no início, a gente costuma falar também de acento métrico. O que isso significa? É que eu vou juntar, por exemplo, 2 pulsos, mas se eu sempre tiver aí 2 pulsos assim, como que eu vou saber qual que é o primeiro, qual que é o segundo? Entretanto, se eu tiver o primeiro pulso mais forte, fica muito mais fácil, muito mais claro de entender onde os pulsos aí, digamos aí, literalmente, estão acabando e estão começando, estão repetindo. Então, por exemplo, se eu tenho um compasso em 2, que é o compasso binário, e o primeiro pulso dele é mais forte, a gente ouviria assim. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
fica mais claro, mais fácil de entender. Então, um exercício para você treinar, para você que está começando aí no tempo. Dá para você usar também no primeiro pulso. No caso, a gente vai contar 1, 2, 1, 2. No pulso 1, a gente fazer o baixo do acorde. E no 2, a gente tocar o resto do acorde, literalmente, de início. Então, por exemplo, 1, 2. Ou também uma forma de vocês treinarem as mãos separadamente. No caso, no tempo 1, o pulso 1, eu estou tocando o baixo e depois a terça e a quinta. Tônica, terça, quinta. Tônica, terça, quinta. Ou na mão esquerda. Esse é o primeiro exercício aí pra vocês no compasso binário. Agora, partindo aí pro compasso ternário, é justamente a gente juntar 3 pulsos e formar o compasso. Então, seguindo aí com a ideia de acento métrico, a gente teria o primeiro pulso mais forte, o segundo fraco e o terceiro fraco. A forma de você treinar aí pra quem está iniciando é a mesma coisa, só que no caso agora são 3 pulsos, então em vez de ter somente um baixo e depois o resto do acorde, então agora a gente vai tocar 2 vezes, literalmente, aí o resto do acorde, tá? Então, por exemplo, aí, uma das formas que dá pra você treinar... Ou treinando as mãos separadamente também. Beleza? E a gente tem aí, pra terminar, a gente tem um tempo quaternário, que a gente vai juntar 4 pulsos no mesmo compasso, tá? Então, no caso, a gente tem primeiro forte, depois fraco, fraco, fraco. Ou alguns também preferem dizer também aí, ou chamar, tanto faz. Primeiro forte, segundo fraco, terceiro meio forte e quarto fraco. Esse é o compasso quaternário. Então, uma forma aí para o iniciante começar a treinar isso aí é a mesma forma dos outros. Então, no primeiro pulso, eu vou mandar o baixo do acorde e depois as notas mais agudas, ou médias, mas sempre dando a preferência de mandar o grave, as notas mais graves, nos pulsos fortes, ou meio forte, no caso que é o 3, né? Então, ficaria mais ou menos assim. Agora, colocando aí a questão do pulso meio forte, digamos aí, que geralmente o baixo vai junto com o bumbo da bateria e o bumbo vai no 1 e no 3, normalmente, boa parte dos estilos e ritmos aí. Então, juntando essa ideia do pulso meio forte no 3... E outras formas que você pode treinar são as que eu passei aqui também nos outros tempos. Então, por exemplo, das mãos separadamente. A gente poderia colocar outras notas do acorde, fazer um dedilhado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Que nem eu passei anteriormente. E uma última coisa aí é que normalmente acontece muitas e muitas vezes de você não ver esse primeiro pulso mais forte. Por exemplo, num tempo de 4x4, a gente teria a bateria com bumbo no 1 e no 3 e a caixa no 2 e no 4. E é muito comum de você ouvir a bateria não fazendo assim. Tu, tá, tu, tá, tu. É muito raro. Mas a gente ouve muito a bateria fazendo isso. Tu, tá, tu, tá, tu, tá, tu.
Aí você fala, ué, agora onde que começa o compasso? Então é muito comum aí nas músicas, em vez da gente ter a bateria com bumbo no 1 mais forte, quando acaba o compasso, a gente troca o acorde. Então fica muito mais fácil de vocês perceberem por isso. Então é até legal vocês treinarem desse jeito, sempre que acabar o compasso, vocês trocarem de acorde, porque você já vai estar treinando meio que direcionado pro jeito que o pessoal mais usa. Então, em vez de só fazer o pulso 1 mais forte e os outros mais fracos, por exemplo, num tempo ternário, 2, 3, 1, 2, 3. Você começa agora também a trocar o acorde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, comente no vídeo e compartilhe também com aquele seu amigo que está aprendendo o teclado. Tenha uma ótima semana, até a próxima aula e fique com Deus.